graça e a paz do Senhor esteja com todos. Vamos nos colocar de pé, vamos dirigir uma oração ao nosso Deus. Quero também cumprimentar os que estão em casa, os nossos amigos internautas. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família, e que você juntamente conosco seja abençoado. Pai, nós queremos nesta noite render graças ao Teu nome por tudo aquilo que o Senhor é. Te louvamos, meu Senhor, independente daquilo que o Senhor fez, daquilo que o Senhor faz e daquilo que o Senhor pode fazer. Nós queremos te louvar por aquilo que o Senhor é em nossas vidas. Colocamos diante de ti a igreja do Senhor neste endereço e todos aqueles que agregam neste local. Apresentamos aqueles que estão presentes, aqueles que estão chegando. Apresentamos ao Senhor aqueles que não poderão vir por motivos justos, aqueles que ainda estão, Senhor, em recuperação. Nós colocamos diante do Senhor aqueles que foram hospitalizados. Pai, que a mão do Senhor se estenda e que eles possam ser recuperados em tempo recorde. Pedimos que a bênção do Senhor seja sobre os teus filhos. Pedimos também, ó Pai, que o Senhor venha despertar a tua igreja, despertar o teu povo em dias trabalhosos como estamos vivendo. Que a igreja do Senhor, ela sofra um despertamento espiritual. Olha para aquele, ó Pai, que cocheia entre dois pensamentos, que ele possa afirmar em ti. Abençoe-os, ó Deus, abençoe os novos convertidos, aqueles que estão chegando. Eu peço que a bênção do Senhor, que a mão do Senhor possa alcançá-los e que eles não venham ser engodados pelo engano do adversário, mas que eles possam crescer na fé, crescer na graça e no conhecimento da tua palavra. Senhor, receba nesta noite o nosso louvor, receba a nossa adoração, receba o nosso culto como um tributo que ofertamos ao Senhor. Nós te pedimos, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, fica conosco, se conosco, é o que nós te pedimos. Amém, Jesus, amém. Aleluias. Nós vamos louvar ao Senhor. Se você quiser ficar de pé, se você quiser se assentar, fique à vontade. Mas nesta noite nós estamos gratos a Deus porque Ele é Deus. E estamos gratos porque retorna o pastor Paulo. E o pastor Paulo Vicente, ele é o nosso pastor. E então, a partir de agora, a direção do trabalho está com o pastor. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém? Que bom estarmos na casa do Senhor. Glória a Deus. E vocês conseguem colocar o Indarpa aí no playback? Coloca o hino 87 para nós, adorar o Senhor Jesus. Aí, se você quiser baixar um pouco essa luz aqui, para ficar mais fácil para os irmãos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos adorar o Senhor, irmãos. Você que veio aqui hoje, não desperdiça essa oportunidade de oferecer o seu louvor e a sua adoração. Justificado estou, Cristo Jesus me livrou, Ele é o meu mediador, também meu bom Salvador. Quero ouvir você cantando, hein? Jesus, sou teu e tu és meu, me guiarás para o céu, com graça e paz me satisfaz, Cristo meu mestre verá. Santificado fiquei quando a Ele roguei, Ele me disse: tomai de minha graça usar. Jesus, sou teu e tu és meu, me guiará para o céu, com graça e paz me satisfaz, Cristo meu mestre verá. Redimido também
obra do meu sumo bem. Tudo de graça ganhei, nada por obra, nada por obra da lei. Jesus, sou teu, se é dele, diga para ele. Me guiará para os céus, com graça e paz me satisfaz. Cristo meu mestre verá, ele a promessa me deu, do guia santo dos céus, também me disse ficai, e o batismo esperar. Jesus, sou teu, diga para ele assim, ó, levante a sua mão. Me guiará para o céu, com graça e paz me satisfaz. Cristo meu mestre verá. Quando a ele busquei e batizado fiquei, línguas estranhas falei, e meu Senhor exaltei. Jesus, sou teu e tu és meu, me guiarás para o céu, com graça e paz me satisfaz. Cristo meu mestre verá. Agora vou trabalhar e muitas almas ganhar, que ele salvou quando na cruz expirou. Jesus, sou teu e tu és meu, me guiarás para o céu, com graça e paz me satisfaz. Cristo meu mestre verá. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, ainda quero cantar mais um louvor. Vamos cantar o 193. Glória a Deus. Glória a Jesus. Se tu minha alma a Deus suplica. Glória a Jesus. Se tu minha alma a Deus suplica e não recebe, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. No que te abate, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todo teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abate, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Diz em breve as dores findas, no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abate,
ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus. Se puder só dar um pouquinho de retorno para mim aqui, irmão, um pouquinho só mais. Glória a Deus. Meus irmãos, que alegria, né? Eu quero ler uma palavra, vou passar já, devolver para o pastor Jorge, mas eu quero ler aqui. Eu estava lembrando, refletindo sobre essa parte aqui da palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo de número 17, o verso 34, vamos ler até o 37. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 17, o verso 34 até o 37. Amém? Se você puder, em reverência à palavra de Deus, por gentileza, fique de pé. Glória a Deus. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso, e estou conseguindo enxergar aquela palavra lá. Tomava, né? Tomava uma ovelha do rebanho. 35. E eu saía após ele, e o feria, e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria, e o matava. 36. Assim feria o teu servo o leão, como o urso, assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Amém? Senhor, nós te agradecemos, Pai, mais uma vez estamos na tua presença, e a tua palavra, ó Deus, é soberana, a tua palavra é autoridade sobre a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, todas as palavras que aqui forem faladas, seja da parte do Senhor para os nossos corações, que seja alimento, que seja fortalecimento e vida, para a glória do Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Irmãos, eu estava meditando e, na verdade, né, todos os irmãos sabem que nós estávamos num duelo, vamos dizer assim, num desafio, e claro que todo mundo que, quando vai fazer alguma coisa, todo mundo tem uma expectativa de vencer, todo mundo quer ter um resultado positivo, ninguém quer perder, né, irmãos? Ninguém, né? Se tem uma coisa que nós não queremos nunca é perder, né? Principalmente dinheiro, né? Principalmente dinheiro. Mas, eu estava meditando na palavra de Deus aqui na vida de Davi. Uma coisa que é muito importante para a nossa vida, e nós temos que valorizar muito isso, são as experiências. Você veja que antes de Davi derrotar o gigante Golias, Deus permitiu para ele algumas experiências, né? E quando Davi chega diante daquela situação, e ele vê aquele cenário, ele lembra da experiência que ele teve. E aquela experiência, claro que Deus agindo ali, o Espírito Santo, mas aquela experiência o impulsiona a acreditar
em algo maior, né? Em algo sobrenatural. Então, irmãos, nós estamos nessa luta, e eu me considero, como todos vocês têm que se considerar, vencedores. Você pode dar glória a Deus, porque você é um vencedor? Irmãos, nossa vida, ela está nas mãos do nosso Deus. E o Deus que nós servimos, Ele cuida de todos os detalhes. Ele sabe o amanhã, né, que nós não sabemos. E Ele age para o nosso benefício, né? Por isso que a palavra de Deus, Paulo fala que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Só que, por outro lado, a gente entende também o processo de Deus na nossa vida, as experiências que Ele nos permite, né, até Ele nos preparar para o projeto maior que Ele tem para cada um de nós. Porque eu tenho certeza que Deus tem um projeto grande para cada um de vocês, para cada um de nós. Nós vemos que o nome do rei Davi, o nome de Davi, jamais seria de tão grande relevância se não fosse o duelo de Davi com Golias e a sua extraordinária vitória que ele obteve no nome do Senhor dos Exércitos. Só que, voltando aqui bem rapidinho, eu estava meditando assim: Senhor, por que às vezes o Senhor permite a gente dar um passo e depois o resultado não é aquilo que nós projetamos ou nós queremos? Aí o Senhor, Ele nos ensina: as experiências, elas ficam. O conhecimento, né, a habilidade que todos vocês, todos nós desenvolvemos quando nós enfrentamos situações. Quando Davi enfrentou o urso e o leão, naquele momento Deus estava preparando Davi, né? Tirando o medo de Davi, colocando ousadia e coragem em Davi. Porque, irmão, é o seguinte: depois que ele matou um, pode vir qualquer outro agora que você está entendendo? Mas o primeiro, pastor, vai dizer que Davi não deu uma tremidinha na base, pastor, né? Vai dizer que Davi não, né? Será que eu vou dar conta disso aí? Porque situações que colocou a vida de Davi em risco ali. Você imaginou você enfrentar um leão? Você imaginou isso aí? Só que Deus estava permitindo e fortalecendo Davi para o próximo passo. Preste atenção nisso, eu vou fechar aqui essa minha reflexão para você. Deus te permite, te prova, te modela, te prepara para um próximo passo. Pode ter certeza, se você estiver na vontade de Deus, na direção de Deus, né, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Se você realmente entregou mesmo, irmão, teu coração, sabe, irmão, não pode ser aquela coisa da boca para fora. A questão é essa, meu pastor. Falar que Deus é o Senhor da nossa vida, isso aí todo mundo fala, né? Mas entregar, confiar, depender totalmente de Deus é diferente. E é isso que nós temos que
desenvolver dentro de nós, buscando, fortalecendo a nossa fé, para que, quando vê uma situação que vem contrária às suas expectativas, você não está nem aí, entenderam? Então, ou seja, pastor, eu não estou nem aí, não estou nem aí o que aconteceu, eu fiz a minha parte, eu lutei, amém? Agora, claro que tudo Deus trabalha e tem um propósito, é uma experiência, é um aprendizado, é um crescimento, e eu, falando até com Deus, assim, nós tivemos alguns debates, algumas entrevistas, e eu sempre me posicionei como um cristão autêntico, servo de Deus. Por quê, irmãos? Porque o meu maior desejo é que essa cidade de Mococa seja do Senhor Jesus. Essa é a minha intenção, entendeu? Eu estou só comendo para as beiradas, Então a gente, Deus permite a gente estar em lugar, porque Ele nos usa, mesmo em uma situação diferente, para o nome dEle ser glorificado, e as pessoas, olha para você ver que interessante, uma pessoa me mandou um link, eu nem conheço pessoalmente o Padre Pena, pastor, não sei se alguém aqui conhece pessoalmente, aí eu estava lá no grupo da praça, lá na apuração, uma pessoa chegou e falou assim, estava lá na missa do Padre Pena, e ele falou bem de você lá, e tal, eu falei assim, mas o padre falando bem do... Aí me mandaram o link, aí eu fui assistir o trecho lá que ele estava falando, aí ele falou, olha, tem uma pessoa aí que concorreu, ele perdeu, mas é um vencedor, ele não é da nossa religião, mas é um pastor de uma igreja cristã, e ele fez um pronunciamento assim, aí falou, aí eu falei assim, o padre falando bem do pastor na igreja dele, acho que nós temos que aprender um pouco agora, pastor, nós falar bem do padre aqui, você está entendendo como que é você estar na vontade de Deus, entendeu? Porque Deus, Ele trabalha de todas as formas, então, irmãos, encerrando aqui, eu só quis deixar essa palavra com os irmãos, que às vezes algum irmão fala assim, o pastor está triste, está magoado, estou nada, irmão, estou nem aí, como é que tem uma música que fala, não estou nem aí, mas eu não, quando eu falo não estou nem aí, não é assim, ser irresponsável, não, irmão, é que eu fiz tudo que eu podia fazer, e agora, pastor, vou perder sono, vou ficar sem comer, vou nada, irmão, eu já emagreci nesses dias tudo aí, de tanto andar e não dá tempo de almoçar direito, agora que eu estou louco para comer um churrasquinho com os irmãos aí, então não estou nem aí, mas eu estou dizendo isso para os irmãos, porque nós temos, irmãos, que descansar no Senhor, entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, e Ele tudo fará, amém? Deus abençoe, pastor Jorge, pode assumir aqui, glória a Deus. Na realidade, eu sou mais um que não fico triste, porque nós vamos ficando um pouco mais experiente e vamos aprendendo a entender a vontade de Deus. E eu acompanhei as lives, eu acompanhei os debates, eu acompanhei as brigas, e o posicionamento do pastor foi nobre, não negou a fé, não negou a sua essência, e foi até o fim. O ministério pode se aproximar. E eu leio na Patrícia, eu pensei que era a Patrícia que estava falando pelo celular aí, Então, mas meus parabéns, pastor, Deus abençoe, e a experiência ela é tão grande quanto a de Davi mesmo, o senhor brigou com o urso e leão mesmo, agora é Golias. Eu acho que eu falei, não sei se foi domingo, que as duas primeiras experiências de Davi ficou no anonimato, mas quando foi domingo,
mas de repente Deus falou: agora chegou a hora de eu te elevar no meio do povo. Aí foi quando ele venceu Golias. Então a próxima é Golias. Falando de padre, eu admirei um dos padres dessa cidade. Eu fiquei amigo de Padre Celso porque eu vendi uma propriedade para ele há um tempo atrás, mas amigo de negócios. E então um dia eu fui no casamento do meu cunhado caçula, na paróquia, e de repente eu estou lá atrás, no último banco, e o padre me viu. Ele olhou assim e falou: é o pastor Jorge que está lá atrás? Não, pastor, vem aqui, me ajuda a fazer o casamento. Aí ele é um grande político, apesar de não estar metido em política, mas com aquela atitude, eu já o tinha como uma pessoa humana, mas eu vi uma atitude nobre nele que às vezes falta em nós. Mas eu vi ele um grande homem naquele dia, e a minha admiração por ele aumentou. Ministério de louvor, louve ao Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Igreja, boa noite, que a paz do Senhor Jesus esteja convosco, amém? Vamos colocar de pé e vamos adorar ao Senhor. Acredite, é hora de vencer. Aleluia, Jesus. Aleluia. Você pode até tocar o céu se crer. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos a gente é quem constrói, é vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, Deus dá asas, faz teu voo. Vencedor, essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos a gente é quem constrói, é vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, Deus dá asas, faz teu voo. Campeão, vencedor, essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Tantos recordes você pode quebrar, as barreiras você pode ultrapassar e vencer. Campeão, vencedor, Deus dá asas, faz teu voo.
mostra o teu valor. Vencedor, Deus das asas, faz teu voo, campeão, vencedor. Essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Aleluia, Jesus, conquistando o impossível pela fé. Aleluia, nós queremos te adorar, Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, erguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o que, igreja? O desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Aleluia, Jesus. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Te adoro, te adoro. Vem, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor. Te adoro, te adoro. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular, jardim particular.
Ministério de Louvor agradece a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Motivo de alegria nós estarmos na casa do Senhor para adorar e exaltar e também glorificar o teu santo nome. Chegou agora o momento de nós nos ofertarmos e dizimar na casa do Senhor. Eu quero ler uma palavra rapidamente com os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Que toda honra e toda glória seja dado a Deus. Louvado e exaltado ao nome do Senhor. Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, lá no seu capítulo de número 2, e o verso de número 11, diz assim: entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhes suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Fecha os teus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui diante de Ti neste momento, Pai, para nós ofertarmos, dizimarmos, Senhor, na Tua casa, Pai, pois a Tua obra necessita, Senhor, e nós estamos aqui felizes, meu Pai, com o nosso coração alegre, meu Pai, de poder estar aqui diante da Tua face. Pai, nós reconhecemos a Tua grandeza, como aqui, meu Pai, esses magos reconheceram também, Senhor, trazendo o ouro, meu Pai, que simboliza a Sua realeza, trazendo o incenso, meu Pai, reconhecendo a Sua divindade, e a mirra, Senhor, reconhecendo o sacrifício. E nós estamos aqui nesta noite, nós vamos ofertar, Pai, e dizimar, Senhor. Pai, receba, meu Pai, abençoe a cada irmão que for, meu Pai, ofertar e também dizimar. Pai, abre as janelas do céu, derrame das Tuas bênçãos sem medida. E aquele, meu Pai, que não está nas condições, que o Senhor, meu Pai, entra com a providência, Jeová Jireh, e dê as condições, abre a porta do emprego para aquele que está desempregado, Senhor. Pai, move as águas, Senhor, porque o Senhor é Deus. Nós Te louvamos e também Te bendizemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Eu quero estar aqui convidando a irmã Thaís para estar adorando o nome do Senhor, e você vai estar com a oportunidade de poder dizimar e ofertar em nome do Senhor Jesus. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como a águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu bem debaixo de Suas asas, nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci, e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou.
coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci, e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Sobrevivi, sobrevivi. Sobrevivi. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no capítulo 41 de Gênesis. Capítulo 41, versículos 50 e 51. Gênesis 41, versículos 50 e 51. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano da fome, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote em On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Amém? Pode fechar sua Bíblia. Queridos, nós deixamos uma ministração pela metade, e na sexta-feira eu não pude estar. Aliás, eu estive, mas não pude ministrar. Eu precisei sair para socorrer uma situação e não deu para ministrar, né? E nas terças-feiras nós não temos o costume de trazer ministração assim. Geralmente é na sexta. Mas eu vou deixar um parênteses aberto, que não dá para concluir mesmo. E então eu dou a introdução e te chamo para sexta-feira de novo, né, pastor? A gente deixa sempre o ibope para sexta-feira, tá bom? Queridos, nós falamos um pouco na outra sexta e falamos de dores, de feridas, de ferimentos,
mexemos em algumas coisas. E hoje eu estava pensando, há alguns anos atrás, quando nós morávamos ainda na Coab 2, eu me lembro que o meu filho mais velho, Lucas, ele devia ter uns 5 anos de idade, e um dia de chuva, bastante chuva, tinha um local ali próximo da igreja do Ministério de São Bernardo, na entrada, uma escavação parecendo uma represa de contenção. E choveu, juntou uma água ali barrenta, e meu filho foi brincar naquela água. E de repente ele começou a gritar, eu morava perto da esquina, ele começou a chorar muito, e eu fui ver, e ele tinha cortado o pé naquela água barrenta, num caco de vidro. Então eu peguei ele, era um domingo, eu peguei ele e levei para o pronto-socorro, e dava dó de vê-lo chorar. E a enfermeira, ela disse, olha, não tem jeito, eu tenho que lavar para curar. E então eu ajudei a segurar meu filho, e ela falava assim, isso é para quando seu pai falar, não vá, você não vá, porque acontece isto. E assim ela fez a limpeza, né? Jogou água oxigenada, lavou, fez tudo o que tinha que fazer, e fez o curativo, e fomos para casa. E assim, doeu, porque feriu, mas nós corremos na hora, e quando nós corremos na hora, ele sofreu pela dor, ele sofreu pelo mercúrio, que dá a impressão que vai doer. Antigamente era metiolate, né? Quem é desse tempo vai saber que o negócio realmente queimava. Hoje não, mas fica aquela impressão que vai doer, né? E deu ponto, e voltamos para casa. Aí eu ia para o pronto-socorro todos os dias para fazer curativo. Mas quando deu 10 dias, ele já estava pulando, brincando, e não tinha mais ferimento, não tinha mais, e nem doía mais, os pontos caíram, e acabou, nem sinal ficou daquele ferimento, e eu tenho certeza que ele não se lembra disso, mas eu me lembro. Por que eu estou iniciando assim? Porque às vezes nós tanto somos feridos, como ferimos pessoas, e os ferimentos, quando eles são curados na hora que acontece, ele cicatriza, some e não aparece mais, nem a cicatriz aparece mais. Mas tem aqueles ferimentos, quem mora em sítio, ou quem morou em sítio, fazenda, chácara, pode se lembrar disto, que quando a gente machucava, fazia aquelas cascas em cima do ferimento, e dava uma falsa impressão de que estava curado, criava uma casca marrom. E assim, para os nossos pais, principalmente, que queria a gente no trabalho, estava beleza, porque tinha uma casca ali, estava cobrindo o ferimento. Mas para a gente que era o possuidor da ferida, aquele negócio ia infeccionando, ia inflamando por dentro, até que a carne começava a necrosar, e então a perna começava a inchar, não dava mais para locomover, então tinha que procurar fazer o curativo, e agora o tratamento. E arrancava-se a casca, a enfermeira pegava aquela gaze com água oxigenada, enfiava com a tesoura meio assim lá dentro do ferimento, limpava todo o ferimento, tirava a carne necrosada. Aquilo doía demais da conta, mas porque não foi feito o tratamento na hora certa, então agora sofre um pouco mais. E se quiser ser curado, é assim, porque se cobrir novamente, vai acontecer de novo do mesmo jeito, vai vir a casca, vai dar a falsa sensação que está curado, mas não está. Então tem que arrancar a casca, tem que fazer o procedimento, tem que colocar a gaze molhada lá dentro, depois coloca no nebacetim e deixa a ferida curar de dentro para fora, não de fora para dentro.
Por que estou trazendo isto? Porque isso é um exemplo prático que todos nós sabemos. E nas nossas vidas, não obstante sermos cristãos, sermos temente a Deus, no ídolo das nossas vidas, nós machucamos e também somos machucados. Às vezes nós machucamos sem perceber. Às vezes magoamos pessoas sem perceber. E pessoas nos magoam também às vezes sem perceber. E às vezes nem são pessoas de fora, às vezes são pessoas de dentro de casa, que vivem ali junto com a família, o mesmo convívio de casa. O que às vezes torna isto mais difícil é que nós, infelizmente, nós temos duas colunas, a coluna de boas coisas e a coluna de coisas ruins. Todos nós temos essas duas colunas. E às vezes nós valorizamos mais a coluna ruim, o negativo, não é? Aí eu estava lembrando que quando Jerusalém foi destruída, no tempo do exílio de Babilônia, que Nabucodonosor, ele usou o exército caldeu e levou cativo os israelitas para a Babilônia durante 70 anos, Jeremias não foi levado, ele ficou em Jerusalém, e em Jerusalém foi que ele escreveu o livro de Lamentações. E então você vai encontrar ali um versículo que ele está em cima dos escombros de Jerusalém, e é óbvio que pensando em todas as coisas que ele havia vivido ali em Jerusalém, mas ele fala assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Entendeu? Eu quero lembrar, eu quero fazer vivo na minha lembrança aquilo que me dá esperança. Por quê? Porque entre as coisas ruins que acontecem conosco, acontecem também coisas boas. E quando nós pegamos como referência para a nossa vida o que aconteceu de bom, nós vamos rompendo em fé. Mas quando nós armazenamos e começamos a remoer somente as coisas ruins, nós vamos nos adoecendo física e espiritualmente. E é muito fácil nós lembrarmos de coisas ruins. Parece que a facilidade é maior do que a facilidade que temos de lembrar de coisas boas. E então Jeremias disse: eu não quero saber de tanto que eu sofri dentro do calabouço, eu não quero saber que eu passei fome ali, que me machucaram ali, eu não quero saber que mataram pessoas durante esse cativeiro, quando estavam levando o povo para o cativeiro. Eu quero lembrar das coisas boas que aconteceram em Jerusalém. E então ele trazia à memória as festas que eles faziam ali, ele trazia à memória os cultos que tinha no grande templo, no templo de Salomão, que foi considerado a 8ª maravilha do mundo. Ele trazia todas as coisas boas que havia acontecido e não deixou que a sua mente fosse tomada pelos acontecimentos ruins, porque a nossa mente, ela é a sede das coisas, e aquilo que eu quero armazenar, eu armazeno. É como um HD de um computador ali, eu coloco o que eu quero. E se eu alimentar coisas ruins estarão comigo. Mas quando eu alimento coisa boa, quando eu acredito na coisa boa, quando eu verbalizo coisa boa, então eu espero que isto vai acontecer comigo. Como o tempo ele é pouco hoje, porque eu li sobre José e sobre os 2 filhos de José, que foram Manassés e Efraim. O primeiro, o significado é Deus faz esquecer, ou o que faz esquecer. Por que esquecer? Porque José, ele tinha tudo
para ser um menino, um homem traumatizado. O trauma, ele é diferente da ferida. A ferida é aquilo que faz e está ali, e ninguém mais mexe naquilo. O trauma é quando é a ferida em cima da ferida. Você vê os lutadores de boxe, que eles tentam acertar o supercílio, né, que fala. Ele vai lutando até alcançar. Quando ele pega pelo menos 5 pancadas, ele já traumatizou seu oponente. Então, agora é mais fácil dele derrotar, porque está traumatizado. Vê quando você, por exemplo, fere a ponta do dedo mínimo, você pensa que o dedo mínimo não serve para nada, muito mais o cantinho da ponta. Mas aí quando você fere o dedo mínimo, parece que tudo que você vai fazer, bate ali. Mas por quê? Porque está traumatizado, está ferido. Antes também batia, toda hora batia, mas você não sentia. Mas quando traumatiza, aí relou, você sente e fala, como pode doer tanto esse negócio? Como dói tanto? Só a ponta do dedo, mas dói. Agora José, ele foi o primeiro filho de Jacó com Raquel. Ele tinha outros 10 irmãos. E ele não tinha culpa de os outros 10 não serem irmão legítimo. Aí ele nasce e é chamado filho do amor de Jacó com Raquel. Nasce José. E José, ele passa a ser primeiro rejeitado dos outros irmãos, porque Jacó, ele começou a idolatrar a José. E deixava os outros 10 meio que de escanteio. Só que o José não tinha culpa daquilo. Ele não tinha. Ele era quem menos tinha culpa. E ele está sozinho, diante dos outros 10. Ele não tem força para lutar com os outros 10. Ele é só. E então ele começa, se a colocação minha não está escrito, a querer um irmão. O tempo passa, nasce o seu irmão, o Benjamim. Só que quando o Benjamim vem, o que acontece? Ele ganha um irmão e perde a mãe. A mãe morre no parto. Então ele que já estava machucado, porque os outros 10 eram contra ele, aumenta a sua ferida, porque o que o irmãozinho que acabou de nascer vai poder fazer para defendê-lo? Nada. E ele então ganha o irmão, mas perde a mãe. E a vida segue. Quando ele vai tomando uns anos de vida, ele passa a ser o sonhador. Ele não tem culpa de sonhar. E ele sonha que 11 estrelas, o sol e a lua se dobra diante dele. Ok. Ele conta para o pai e para a mãe. E daqui a pouco ele sonha que os feixes de trigo se dobram diante do feixe dele. Os irmãos disseram, esse camarada está pensando que vai reinar sobre nós. E começa a perseguição mais acirrada. José, ele tinha tudo para ser uma pessoa traumatizada. Para ser uma pessoa que só exalasse ódio, mágoa, rancor, coisa ruim. E ele começa a sofrer esta perseguição desde quando nasceu. Dentro de casa, não é dos inimigos, não. Dentro de casa. Ele cresce, o pai vê ele sobressaindo e faz para ele uma túnica diferente. E faz para José uma túnica de várias cores. Esta túnica faz com que a fúria, a ira dos irmãos cresçam em cima dele. E disseram, nós precisamos exterminá-lo. Nós precisamos destruir este rapaz. Porque senão ele vai crescer cada vez mais. E começam a tramar como eles vão matar José. Estou falando entre irmãos. A força de José não dava para brigar com os outros 10. Mas José tinha sentimento, como nós também temos. O sangue de José não era azul, era vermelho como o nosso.
E a perseguição era de dentro de casa, não era de fora. E José está ali, de repente fala: não vamos matá-lo, vamos tirar a roupa dele, vamos matar um animal, vamos sujar a roupa dele de sangue, vamos jogar dentro da cisterna e vamos falar para nosso pai que uma besta comeu ele, um animal comeu ele. E assim eles o fazem. Ele está agora dentro da cisterna, passando por morto, comido por bicho, o pai chorando, e José dentro da cisterna. De repente, a comitiva dos ismaelitas estão passando, e eles dizem: vamos fazer dinheiro, e vendem este José para... Pensa quantas coisas aconteceram com este moço. Ele tinha motivo sobejo para ser um moço traumatizado, para dizer: onde é que está Deus? Onde é que está minha família? Eu odeio a minha família, eu não quero nem saber de minha família, porque todas as coisas vieram acontecendo dentro de casa com os irmãos. Eles pegam e vendem para os ismaelitas. Ele vai para a casa de Potifar. Quem se lembra o que acontece na casa de Potifar? Ele é perseguido. Talvez você não saiba o nome daquela mulher. Ela se chamava Zuleika. Chamava, né? Morreu? Zuleika. Existem muitas Zuleicas por aí. E ela então seduz José dentro da casa dela. E José vai preso inocentemente. Mais uma vez, lá no meio do cárcere. Quantas vezes este moço foi perseguido? Ok. Lá ele interpreta o sonho do padeiro, do copeiro, aquela coisa toda. E então ele vem para Faraó, para interpretar o sonho de Faraó. O famoso sonho das 7 vacas magras e as 7 vacas gordas. Aquele homem que tinha tudo para ser traumatizado, aquele homem que tinha tudo para ser um homem cheio de feridas, e que tinha tudo para desistir da sua caminhada, ele passa a ser o segundo homem do Egito. Toda a história conta que este homem, José, foi o cara que realizou a maior transação imobiliária do mundo. Dentro de pouco tempo, ele compra o Egito todo para Faraó. Tudo. Deus dá a ele a estratégia, ele compra todo o Egito para Faraó e o povo trabalhando para ele. Tamanha a sabedoria que Deus deu a ele. Mas aí, aqueles que perseguiram não tem pão, não tem nada, e depende do José. Correndo. Quando os irmãos de José chegam onde ele está, que ele podia dizer assim: agora é a hora da minha vingança, agora é a hora que eu vou dar o troco, chegou a minha vez. Ele olha para os seus irmãos e diz assim: foi Deus que fez tudo isso, vocês estão perdoados, eu não tenho mágoa de vocês. Se eu estou no trono hoje, é porque tudo isto aconteceu na minha vida. Eu tinha que passar por este caminho para chegar onde eu estou agora. Ele não ficou com feridas, ele não ficou traumatizado, ele simplesmente soube aproveitar todas as coisas ruins e transformou elas em boas lá na frente. Às vezes nós vemos pessoas reclamando, eu trato gente todos os dias há muito tempo, e a maior reclamação que nós vemos é rejeição. Pai que rejeita filho, filha, isso a gente encontra muito. E às vezes é difícil nós entendermos, porque eu não fui rejeitado. Dentro de toda a pouca sabedoria de meu pai criou 10 filhos, estão todos aí, graças a Deus, todos vivos, e dando trabalho para ele até hoje, que está aí com quase 90 anos, e eu louvo a Deus por isto. Mas para nossa alegria, é interessante porque, primeiro, a Bíblia diz assim: ainda que a tua mãe que te criou, que te amamentou, se esquecer de ti ou te rejeitar, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Então, muito mais do que a mãe, muito mais do que o pai,
é o Deus que deu Jesus Cristo para morrer por mim e por você na cruz do Calvário. Outra coisa, o que eu acho lindo é quando Jesus ele começa a chamar os seus discípulos, a começar de Pedro, ele vai chamando de um a um, e parece não ter nada a ver, mas eu sei que vocês sabem do que eu vou falar. Todo o menino judeu, ele estuda a Bíblia, ou os pais leem a Bíblia para os meninos judeus, do 0 aos 12 anos, ou 13, porque com 12 anos ou 13, eles são levados diante do rabino e é tomado a Torá, e eles precisam responder sem falhar absolutamente nada, senão o pai é tomado por um judeu relaxado, que não conseguiu ensinar a lei para os seus filhos. E se ele for aprovado, então ele está apto para dar sequência na família, ele está apto para trabalhar em qualquer serviço dentro da igreja, da sinagoga. Aí eu vejo Jesus chegando e chamando algumas pessoas, como Pedro, Bartolomeu, Tiago, e vai chamando e formando a sua bancada. Pedro era o quê? Pedro trabalhava no templo, sim ou não? Pedro era pescador. Quando ele chama Pedro para compor a sua bancada de obreiros, ele está dizendo para Pedro assim: Pedro, eu sei que você foi reprovado quando você tinha 13 anos, porque se você não tivesse sido reprovado, você estava trabalhando no templo, mas você está trabalhando na pescaria. Eu estou te chamando, Pedro, para te dizer que o rabino da terra te reprovou, mas eu não te rejeito. Ele foi chamando os demais e fazendo a mesma coisa, e dizendo: eu não te rejeito. Quando eu percebi isto, eu disse: quantas pessoas que choram, quantas pessoas que sofrem, porque foi desprezado, ou porque foi rejeitado pelo pai, pela mãe, pelo irmão, pela irmã. Mas aí eu vejo Jesus falando: eu sou aquele que acredita em você, eu sou aquele que acredito no teu potencial, eu sou aquele que acredito no que você pode fazer, e eu não te rejeito. Então, amados, ainda que algum dia você tenha se sentido rejeitado por sua família, entende que se você está aqui na igreja hoje, é porque aquele que morreu na cruz do Calvário, ele não te rejeitou, ao contrário disto, ele te abraçou e te chama de meu filho nesta noite. Não importa o que outras pessoas venham te dizer, o importante é que ele, o que morreu na cruz do Calvário, te chama de filho e de filha. Que Deus abençoe você. Nós continuamos na sexta-feira. Amém? Um abraço a todos vocês. Lembrando que nós temos culto na quinta-feira, tá bom? Culto de quinta é outra natureza. Na sexta-feira nós vamos dar a sequência. Domingo é nosso culto de Santa Ceia. Todos devem estar presentes, e aqueles que não estão, que também já sabem que foi adiado o culto. Então nós teremos Santa Ceia no domingo. Amém? Vamos colocar de pé, vamos agradecer ao Senhor. Aleluias. Que Deus abençoe a todos que estão presentes nesta noite. Você é uma bênção. Sempre que eu olho para você e te vejo aqui, eu agradeço a Deus, porque você conseguiu deixar o seu lar e vir cultuar a Deus neste lugar junto conosco. Deus abençoe o Lincoln com a sua família. Deus te abençoe muito. Kelly, Deus abençoe. Deus abençoe ao Cauã. E é Júlia, né? E a Júlia. Amém? Vamos orar. Pai, eu quero neste momento te agradecer, porque Tu és bom e a Tua bondade ela dura para todo sempre. Eu te peço neste momento, ó Deus, que nos ajude, e que aquilo que nós aprendemos nesta noite não fique somente na nossa mente, no nosso intelecto, mas que possamos colocar em prática na nossa vida diária. Estamos agora retornando para os nossos lares. Leva-nos em paz e em segurança. Dê-nos uma noite abençoada, uma noite recuperadora na Tua presença. É o que eu te peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Estenda as suas mãos. Que o amor de Deus,
A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com a igreja hoje e sempre. Todos digam: Deus que vos abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo.